Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. O desaparecimento de um ente querido é uma das perdas mais dolorosas que uma família pode passar. A incerteza do que pode ou não haver acontecido e a falta de pistas são os maiores protagonistas deste tipo de casos. Figuras históricas como Confúcio, Ambrose Bierce, escritor já bem conhecido neste podcast, e Louis Le Prince, sócio dos irmãos Lumière e um dos pais do cinema, desapareceram sem deixar rastros. No Japão, há cerca de 100.000 pessoas desaparecidas por ano recebem um termo próprio, yohatsu, que significa pessoas evaporadas. O termo se refere a pessoas que propositalmente desaparecem, por um longo período de tempo ou definitivamente. Tal fenômeno pode ser visto em outras partes do mundo. Contudo, se mostra mais prevalente no Japão, devido a fatores culturais. Enquanto os historiadores continuam a acumular teorias sobre desaparecimentos inexplicáveis no passado, como o da colônia inglesa de Roanoke, ou o desaparecimento da tripulação da fragata Mary Celeste, encontrada vazia no meio do Atlântico e com comida ainda fresca servida na mesa, as autoridades de todo o mundo mantêm casos abertos desse tipo. Somente no Brasil, nos últimos 5 anos, mais de 300.000 registros de pessoas desaparecidas foram realizados. Uma média de 203 casos por dia. Mais de 1/3 dos desaparecidos no Brasil são crianças e adolescentes de até 17 anos. As razões para o desaparecimento são muitas e variadas, e podem incluir transtornos mentais, falta de comunicação ou ser vítima de um crime, como sequestro, homicídio e tráfico humano. Os motivos podem ser muitos, voluntários ou involuntários. Mas quando se trata de crianças, esses fatores se tornam um pouco mais obscuros. Juan Pedro Martínez Gomes é um nome que para alguns pode ser desconhecido. No entanto, ele é o protagonista de um dos maiores mistérios da história recente da Espanha. Um caso que foi considerado pela Interpol como o desaparecimento mais estranho da Europa. Tudo ao redor deste caso é envolto em mistério e incertezas. Já fazem 37 anos desde que este caso ocupou a primeira página de todos os jornais espanhóis em torno a uma série de fatos inexplicáveis, que deixariam uma família arrasada pela dor e pela falta de respostas claras. Mas para compreender melhor o ocorrido, devemos ir até onde tudo começou. Juan Pedro, nascido em 1º de janeiro de 1976, vivia junto a seus pais Andrés Martínez e Carmen Gómez, em um município chamado Fuente Álamo de Múrcia. O garoto tinha uma ótima relação com sua família e era um excelente aluno, o que deixava seus pais muito orgulhosos. O menino estava feliz naquele 24 de junho de 1986, pois seus pais finalmente o levariam para passar as férias de verão no norte da Espanha. Segundo ele, lá ele poderia ver as vacas que produzem leite e os pastos verdes, um dos seus maiores sonhos. Ele havia terminado o ano letivo com excelentes notas, e como prêmio, iria viajar e conhecer o País Vasco. Mas esta aventura logo se transformaria em uma tragédia. Seu pai, Andrés Martínez, aproveitou a viagem de trabalho para levar a família na cabine de um caminhão-tanque, e assim passar alguns dias longe de casa. Seria uma longa viagem, pois atravessariam o país do sul ao norte, e tinham 800 quilômetros pela frente. Às 7 horas da noite daquele 24 de junho, o garoto de apenas 10 anos subiu com seus pais na cabine do caminhão Volvo F12, comprado há pouco tempo por 5 milhões de pesetas.
A fazenda que Andrés havia tentado montar não tinha se mostrado um bom negócio, e ele teve que voltar para a estrada. Naquele dia de São João, eles saíram de sua cidade natal, Fuente Álamo de Múrcia, para transportar 25.000 litros de ácido sulfúrico para uma empresa petroquímica da cidade, em direção a Bilbao, uma cidade portuária e industrial ao norte da Espanha. O caminhão-tanque não pertencia a Andrés, e este foi um detalhe que mais tarde se tornaria muito importante para este caso. A família saiu de Los Cánovas, um vilarejo na cidade de Fuente Álamo, com a perigosa carga de óleo, ou ácido sulfúrico fumegante, com 98 graus de pureza. Um líquido oleoso, de odor sufocante, extremamente corrosivo para a pele ou qualquer tecido que ele entre em contato. A substância reage com água e com outros materiais comuns, inclusive podendo causar explosões violentas e emitir gases altamente tóxicos. Ao longo do caminho, a família fez várias paradas. A primeira foi às 7 da tarde, em Venta del Olivo, a poucos quilômetros de Cieza. Mais tarde, à 00:12, estacionaram no município de Las Pedroñeras, em Cuenca, onde estacionaram na estrada de serviço. Os funcionários do posto de gasolina os viram tirando um cochilo. Às 3 da manhã, eles chegaram ao posto de gasolina Los Angeles, na estrada da capital espanhola. 2h30 depois, por volta das 5 da manhã, a família fez a última parada, no município de Las Cabanillas de la Sierra, em Madrid. Lá a família parou na pousada Aragón para tomar o café da manhã. Eles pediram um café puro e um café com leite para os pais, e um copo de leite com uma baionesa, uma massa folhada recheada com creme, para o garoto. Felipe Alhambra, o garçom que o serviu, reparou no menino, pois chamou sua atenção e lhe causou estranheza que uma criança daquela idade concordasse em usar um suéter vermelho vibrante e calças da mesma cor. A família permaneceu em uma das mesas por 20 minutos. Não havia nada de estranho neles. O funcionário declarou mais tarde que não viu Juan Pedro entrar na cabine, mas viu o caminhão-tanque sair da estrada de serviço e entrar na estrada N1 com normalidade. Essa foi a última vez que a família foi vista com vida. O caminhão-tanque Volvo F12, com o número de registro M5383CY e M101587R em seu reboque, começou a subir no porto de Somosierra pela N1. Na época, uma estrada convencional com uma pista em cada direção. E o motorista avançou lentamente. Pouco se sabe sobre o restante da viagem, além dos dados fornecidos pelo tacógrafo do veículo. O tacógrafo é um objeto utilizado para registrar a distância percorrida e a velocidade de um caminhão. Com ele é possível ver quantos quilômetros de estrada foram cobertos durante um certo período de tempo, indicar quantas horas o motorista trabalhou, o tempo gasto nas paradas e a velocidade média do veículo. Esse aparelho em forma de disco fica instalado no interior do caminhão e registra todas essas informações para serem consultadas posteriormente. De acordo com esses dados, o caminhão-tanque fez 12 paradas incompreensíveis na subida do trecho. Todas essas estranhas paradas duraram entre 2 e 3 segundos, sendo a mais longa de quase 20 segundos. E foram realizadas durante os últimos 18 quilômetros antes do local do acidente. Tais paradas foram tão breves que não serviriam para atender a nenhuma necessidade fisiológica ou urgente. Eram às 6h40 da manhã quando o Volvo descia em sentido Irún pela vertente segoviana de Somosierra. O caminhão estava em uma velocidade de entre 15 e 20 km por hora.
De forma imprevista, segundo alguns registros, o caminhão perdeu a eficácia do sistema de freios e começou a ganhar velocidade de forma gradual, chegando a alcançar os 110 km por hora. Andrés então acelerou o veículo até a velocidade máxima e começou sua descida mortal. O caminhão atingiu os 140 km por hora, algo impensável por um reboque carregado de ácido e também pelo fato de que a estrada estava em uma montanha sinuosa, repleta de curvas e conhecida por ser perigosa. Andrés Martínez conseguiu controlar o veículo na seção de curvas e chegou a uma reta onde alcançou outros 3 caminhões que trafegavam na mesma direção. Ele fez uma ultrapassagem pela esquerda, atingindo o espelho retrovisor de um deles e passando de raspão por outro, fazendo com que o mesmo saísse da pista, numa tentativa de evitar um acidente. Mas um quarto caminhão apareceu, vindo na direção oposta, e Andrés não pôde evitar colidir de frente com ele, atingindo o restante dos veículos com um forte impacto. O acidente ocorreu no quilômetro 94.950 da N1, em 25 de junho de 1986, um dia após partirem do vilarejo de Los Cánovas. Após o acidente, o pânico se espalhou em torno da antiga estrada N1. Alguns motoristas aos gritos se reuniram ao redor do local. Uma grande quantidade de ácido saiu do veículo, destruindo as encostas e chegando até o rio Duratón. Dos outros 4 veículos que se envolveram no acidente, não houve vítimas fatais. Porém, uma delas estava gravemente ferida, e os resgatistas agiram rapidamente para atender a ocorrência, já que pelo casal que estava dentro do Volvo, nada mais poderia ser feito. A tragédia se verteu sobre o início de um dia de verão, numa quarta-feira tranquila. O trânsito até então estava normal, e havia uma presença maior de caminhões que trafegavam por aquela estrada. Não haviam muitas testemunhas, além dos afetados, resgatistas e a Guarda Civil. O acidente obrigou as autoridades a fechar a estrada N1 desde as 7 da manhã até a 00:50 do dia seguinte. A cabine do caminhão foi esmagada pelo pesado tanque, e o ácido mortal havia caído sobre os corpos de Andrés Martínez e Carmen Gómez. Devido à gravidade do acidente, não havia mais como salvá-los, e as autoridades tiveram que se concentrar em neutralizar os efeitos nocivos do ácido para evitar um desastre ecológico. E assim, isolaram o local e começaram a espalhar areia e cal sobre a corrosiva substância que não parava de verter sobre a pista. A equipe tentava a todo custo que o ácido não chegasse até o rio. Porém, apesar dos esforços, não teve como evitar. Um juiz de paz que estava presente no local disse se lembrar de cada detalhe do enorme acidente. E, em suas palavras, disse em entrevista: "Encontramos uma enorme coluna de fumaça devido ao contato do ácido com a água. Ninguém se atreveu a se aproximar. Foram necessárias 3 horas de esforços para controlar a situação. E após 10 horas, as forças especializadas conseguiram por fim retirar os restos mortais do casal de dentro da contorcida cabine." Os serviços de emergência que trabalhavam no local relataram como encontraram os corpos de Andrés e Carmen. O primeiro estava em decúbito ventral, ou seja, de bruços, com a cabeça voltada para um dos lados. Estava meio enterrado e afetado pela carga ácida. O corpo da esposa estava em posição sentada, presa na cabine e esmagada. No entanto, ao cair da noite, as autoridades ficaram paralisadas com a notícia de que o veículo que causou o acidente estava transportando um terceiro passageiro. Até aquele momento, nenhum dos presentes sabia que uma criança estava viajando com o casal. E por isso, não foram procurá-la imediatamente.
A Guarda Civil foi descobrir sobre a presença do menino no caminhão quando horas depois comunicaram à família sobre o ocorrido. A avó materna do menino perguntou em prantos: Por favor, diga-me que pelo menos meu neto está bem. O menino havia se despedido dos seus avós antes de embarcar no caminhão-tanque junto aos seus pais. Os guardas então entenderam por que havia fitas cassete de músicas infantis, restos de roupas de criança e, mais tarde, foi encontrada uma sola de sapato pequeno, debaixo do banco da cabine danificada. O relatório telegráfico da Guarda Civil declarou que o motorista do Volvo, Andrés Martínez Navarro, de 36 anos, havia morrido, assim como sua esposa, Carmen Gomes Legaz, de 34 anos de idade. Também mencionou um terceiro ocupante, José Pedro Martínez Gomes, de 10 anos, como desaparecido. A notícia motivou uma rápida operação de busca, na qual policiais, cães farejadores e todos os meios possíveis da época foram acionados. Uma das primeiras hipóteses foi que a criança talvez estivesse viajando sem o cinto de segurança. E durante a colisão teria sido projetado para fora do veículo. Os resgatistas utilizaram um guindaste para levantar o caminhão e verificar se o corpo estava sobre o pavimento debaixo dos destroços. Após temerem ver tal cena macabra e içarem os restos destruídos do caminhão e seu reboque, nada foi encontrado. Um especialista do Departamento de Química do CSIC levantou a possibilidade de Juan Pedro ter sido dissolvido no ácido. Os corpos dos pais, apesar dos ferimentos e das queimaduras em decorrência do ácido, estavam perfeitamente reconhecíveis, o que indicava que o carregamento não teve nem o tempo nem o poder necessários para desintegrar completamente um corpo. Essa hipótese foi completamente descartada após analisar amostras de ácido e de algumas roupas da criança que estavam corroídas. Nenhum vestígio dele foi encontrado, e concluíram que mesmo que isso fosse minimamente possível, o efeito do ácido durante o tempo decorrido entre o acidente e a chegada da Guarda Civil teria deixado pelo menos os restos ósseos do menino. Essa teoria também foi considerada absurda por vários especialistas e professores de química que chegaram a demonstrar em alguns programas de televisão da época como o ácido sulfúrico é um forte agente desidratante, que pode queimar a pele, mas não poderia desintegrar um corpo num espaço tão curto de tempo. Não fazia sentido que nada fosse encontrado no local. E de acordo com vários especialistas, a criança não poderia ter sobrevivido a um acidente tão grave, pois pela velocidade do caminhão e pela forma com que ele capotou, teria sido muito difícil encontrar sobreviventes nos destroços. Além disso, a autópsia confirmou que os pais Andrés Martínez e Carmen Gomes haviam morrido na hora do acidente. No entanto, se era impossível que o menino tivesse sido dissolvido completamente pelo líquido corrosivo, tudo indicava que a criança não se encontrava dentro do veículo no momento do acidente. Nos 2 dias seguintes, a polícia vasculhou a área minuciosamente. E foi descartada a possibilidade de um motorista que circulava na região houvesse levado o menino ao hospital. Após isso, os dias de buscas incansáveis continuaram. Helicópteros, cavalos, cães, motocicletas e centenas de voluntários participaram das buscas e cobriram um raio de 30 quilômetros ao redor do local do acidente. Não havia nenhuma pista do paradeiro do menino, ou se ele estava vivo ou morto. Enquanto a reconstrução da rota do caminhão prosseguia, o mistério continuava a crescer. Após analisar os dados do tacógrafo, no período de 1 hora e 23 minutos, após a parada na pousada e antes do acidente, o motorista do caminhão fez 12 estranhas paradas. Os investigadores afirmaram que, em um trecho tão curto,
não deveria ter havido sequer uma parada. Então, era um completo mistério os motivos por trás de tantas paradas de tão curta duração. Se o caminhão não estava apresentando problemas mecânicos. E era incompreensível porque o experiente motorista havia descido uma ladeira tão perigosa em alta velocidade, com toda a sua família junto a ele na cabine. Conforme descrito no relatório da Guarda Civil, as condições da estrada e do clima eram ideais. Estrada em boas condições, pavimento seco e limpo, clima seco e ensolarado. Luís Salamancos, um perito judicial, descartou a possibilidade de que o caminhão tivesse apresentado falhas mecânicas e enfatizou: estamos lidando com um acidente anômalo em que há apenas duas possibilidades. Que ele estava perseguindo alguém ou que ele estava sendo perseguido. O cenário mais provável é que ele estivesse perseguindo alguém e que estivesse totalmente obcecado. O que restou do veículo foi desmontado praticamente peça por peça e transferido para um depósito em Cartagena. Um ano depois, foram descobertos vestígios de heroína em um buraco do caminhão. O esconderijo estava localizado em um compartimento secreto dentro do tanque e cercado por ácido, tanto em cima quanto por baixo. Da família, então, surgiu a hipótese de que Andrés teria recebido ameaças há semanas de supostas máfias, que exigiam que ele trabalhasse para elas como transportador de drogas, e que o fato de um menino ter acompanhado os pais poderia ter sido uma tentativa desesperada do casal de protegê-lo, levando-o com eles, e não um simples prêmio por suas notas. Essa hipótese divergia do fato de que o caminhão-tanque não pertencia à família Martínez. Essas eram apenas suposições e indícios circunstanciais, mas não havia nenhuma prova. O proprietário do caminhão também não acreditava que Andrés tivesse qualquer ligação com o tráfico ou contrabando. Eles poderiam ter tirado o garoto dele com ameaças para forçá-lo a fazer algo que ele não queria. Talvez eles o tenham forçado a transportar a carga, sequestrando a criança até que a mercadoria chegasse a Bilbao, explicou ele ao El Caso. Durante a investigação, também surgiu a hipótese ao redor dos relatos de algumas testemunhas, que afirmaram ter visto no momento do acidente um homem e uma mulher saindo de uma van branca do modelo Nissan Vanette. E dentro da van se encontrava uma mulher idosa esperando por eles. Aparentemente o casal havia se aproximado para ver o ocorrido. E algumas testemunhas acreditavam que eles poderiam ter levado a criança com eles. No entanto, ninguém tinha certeza dessa afirmação. Não afirmaram ter visto o menino e ninguém sequer anotou a placa da suposta van. Entretanto, essa teoria foi levada a sério, e mais de 3.000 vans brancas do mesmo modelo foram investigadas, mas não foi encontrada nenhuma evidência. Nos anos seguintes ao ocorrido, outras teorias sobre o desaparecimento de Juan Pedro começaram a surgir. Uma das hipóteses sustenta que o acidente pode ter sido o resultado de um sequestro, pois é difícil acreditar que um veículo como o caminhão-tanque, que havia acabado de passar por uma revisão completa, apresentasse qualquer dano mecânico. A lógica nos levaria a pensar que a velocidade excessiva do veículo poderia se dever a uma tentativa desesperada de alcançar um outro veículo, que teria pego o menino em uma das estranhas 12 paradas que o caminhão realizou. Nesta teoria, durante a parada mais longa, teria ocorrido o sequestro, e o pai teria começado uma perseguição para recuperar o filho, resultando no trágico desfecho. Outra hipótese é que Andrés Martínez teria sido forçado a transportar drogas, e quando se recusou, seu filho foi tirado dele.
Investigações posteriores, no entanto, descartaram completamente essa teoria. A polícia também recebeu o testemunho do proprietário de uma autoescola no centro de Madrid, que em 1987 afirmou que uma mulher iraniana idosa e cega entrou em seu estabelecimento perguntando pela localização da Embaixada dos Estados Unidos. Ela estava acompanhada por um garoto de 10 ou 11 anos, que falava com sotaque semelhante ao andaluz e parecia desorientado. O proprietário do estabelecimento assegurou que o menino era Juan Pedro e que a mulher cega poderia ser a idosa que estava no Nissan Vanette, apontado por testemunhas no local do acidente. Mas nada se obteve sobre essa pista ou qualquer outra. A família tem feito todo o possível para esclarecer os fatos, inclusive contratando detetives particulares. Mas o caso se converteu em um beco sem saída. Se o menino sobreviveu ou não, bem como seu paradeiro, continua sendo um completo mistério. A família, em várias oportunidades, demonstrou insatisfação com as investigações realizadas pela polícia, alegando inclusive que as investigações duraram apenas 2 anos após o ocorrido. O irmão e o primo de Carmen, Pedro Gomes e Juan García Legaz, tinham 28 e 29 anos de idade na época do acidente. Eles ficaram tão abalados com o desaparecimento do menino que decidiram largar tudo e dedicar 3 anos para investigar o paradeiro do sobrinho. Após isso, eles continuaram a dedicar suas vidas para descobrir o que aconteceu com João Pedro e sustentaram a hipótese de que o acidente foi causado numa falha tentativa de resgatar o garoto, após ser retirado de dentro da cabine do caminhão, durante uma das estranhas paradas que o caminhão realizou. Mais precisamente durante a parada mais longa, de 20 segundos. Juan García Legaz, o tio do menino, estava convencido de que ele foi sequestrado. Ele próprio realizou durante meses a sua própria investigação, percorrendo cada quilômetro da estrada que a família passou naquele fatídico dia. Conversou pessoalmente com cada testemunha presente no local e conseguiu cópias dos registros do tacógrafo do veículo. O familiar acredita que as contínuas paradas poderiam se dever à presença de algum veículo menor que trafegava à frente do caminhão, obrigando que ele se detivesse a cada certo tempo. Mas às 6 da manhã, com a estrada praticamente vazia, parece um pouco improvável. E é difícil de imaginar quais seriam os motivos que levariam um desconhecido a tirar uma criança dos seus pais dentro de um imponente veículo. O tio do menino também acredita ter uma resposta para isto, e descreveu em entrevista: "Naquela noite, houve um controle policial próximo a Somosierra. Talvez uma quadrilha de criminosos estivesse transportando alguma coisa, drogas ou algo do tipo, e pediram a Andrés que levasse o pacote a um destino, em troca de devolver a criança quando o trabalho fosse feito." Os pesquisadores não concordam com essa hipótese. Nenhuma denúncia semelhante havia sido feita por outros caminhoneiros e, de qualquer forma, seria mais provável introduzir droga em um caminhão com destino à França e não a Bilbao. Também não parece muito provável que todo o processo, desde o sequestro da criança até a introdução da droga no caminhão, lembrando que os vestígios foram encontrados dentro do tanque num lugar inacessível, e que tudo isso tenha ocorrido em apenas uma parada de 20 segundos, sem que os pais tenham mostrado posição visível, gritando ou pedindo socorro para evitar que a criança fosse sequestrada. E certamente o menino também colocaria resistência. Por esse motivo, essa hipótese foi descartada pelas autoridades, já que se fosse um sequestro, ninguém se comunicou com a família para pedir nenhum tipo de resgate. E como se tratava de uma família simples,
é difícil de imaginar quais seriam as reais motivações. Segundo alguns motoristas de caminhão experientes que leem comentários sobre o caso, Andrés poderia ter começado a dirigir de forma errática, freando e acelerando sem parar, devido à privação de sono. De fato, desde a saída de casa até a hora do acidente, eles só tinham dado um curto cochilo. E é impossível saber quantas horas ele de fato descansou. Quando pararam na pousada, Andrés havia bebido apenas um café, o que provavelmente não foi suficiente para mantê-lo acordado. No entanto, essa teoria explicaria apenas a causa do acidente, e não o que teria ocorrido com o menino. Ao não encontrar uma solução para o caso, surgiram conclusões mirabolantes. Como, por exemplo, que Juan Pedro teria sido abduzido, ou teria sido transferido para outro plano dimensional, para um ponto no espaço e no tempo, onde ficou preso. 7 meses após o acidente, Manuela Brioa, uma conhecida vidente que participava de um programa de rádio, durante um dos programas, disse ao ar se despedindo dos ouvintes. Antes do dia 28 de janeiro, encontrarei Juan Pedro. Após isso, Manuela viajou a Múrcia, onde residia a família do menino. E ao chegar, disse rotundamente: Sei onde está. Não se preocupem, porque ele está bem. Eu mesmo o trarei segurando a sua mão em alguns dias. Ao ouvir tal frase, um familiar do menino perguntou: Se você sabe onde ele está, por que não diz agora? O que está esperando para nos dizer? Manuela havia ficado famosa na Espanha após ter ajudado a resolver um caso de assassinato em Saragoça, que havia permanecido durante 9 anos sem solução. Muitos acreditavam que as afirmações que ela fez à família do menino poderiam afetar a sua credibilidade, caso não se concretizassem. Aquela não era a primeira vez que a família recebia esse tipo de promessas de videntes e supostos médiuns. Eles não queriam perder as esperanças, mesmo não sabendo o que pensar a respeito daquelas previsões. Apesar de alguns terem boas intenções, nada daquilo realmente aconteceu. Ninguém conseguiu resolver o mistério do paradeiro do garoto. E foi sumamente irresponsável e cruel que fizessem esse tipo de promessas a uma família tão afetada pela perda. O mistério em torno ao caso continuou a aumentar com o passar do tempo, já que, segundo relatos, 2 anos após esse acidente fatal, uma criança idêntica a Juan Pedro, e inclusive usando as mesmas roupas, foi vista nas proximidades de Badajoz. Desde então, a polícia recebeu várias denúncias sobre um menino vestido de vermelho caminhando na beira da estrada. Quase sempre nos arredores de diferentes cidades rurais, mas todas elas próximas a Somosierra. A verdade ainda é desconhecida, mas a única coisa que não pode ser negada é que todas as tentativas de encontrá-lo foram infrutíferas. A única prova de que o pequeno Juan Pedro estava na cabine do caminhão são os restos de roupas e uma sola de sapato que pertencia a ele. Talvez por esse motivo, este caso continua sendo um dos enigmas mais complexos da história recente da Europa. Em uma trágica reviravolta do destino, a última testemunha que viu a família com vida, Felipe Alhambra, o garçom que os atendeu, morreu em 14 de julho daquele ano, vítima de um acidente de trânsito na mesma estrada apenas 20 dias após o desaparecimento do menino. Ainda hoje existem restos dos 30.000 quilos de cal que foram usados para tentar neutralizar os efeitos do ácido, e assim evitar que parte dele fosse parar no rio Duratón, cujas águas foram igualmente afetadas. Tais vestígios permanecem como uma mancha inapagável na história do local. Um sinistro lembrete de um caso que jamais foi resolvido.
Juan Pedro Martínez Gomes hoje teria 47 anos. Talvez ele tenha vivido uma vida diferente, em um outro país. Quizá não se lembre ou esteja impossibilitado para se comunicar com seus familiares. Ou talvez algo inexplicável ou algo trágico que acabou passando desapercebido ocorreu naquele dia de verão, pondo fim em uma viagem que enchia o menino de ilusões e acabou se tornando uma terrível tragédia. Se você gostou deste episódio, me ajude a continuar levando este projeto adiante. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá estou postando as versões em vídeo de cada episódio. E se puder, compartilhe o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.